Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Oi, pessoal! Prontos para mais uma análise? Com certeza. Hoje a gente vai mergulhar assim fundo mesmo em umas decisões bem recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Vamos pegar o informativo de jurisprudência número 864, que é super novo, saiu agora dia 30 de setembro de 2025. Exato. A nossa missão aqui é aquela de sempre, destrinchar esses julgados, sabe? Pegar os pontos-chave, entender o raciocínio do tribunal. E, claro, ajudar todo mundo a ficar atualizado, né? Ver para onde a jurisprudência está indo, mas de um jeito assim, direto ao ponto. Isso. E para organizar a conversa, a gente vai dividir em blocos. Neste primeiro bloco, a gente separou 5 julgados desse informativo 864. Quais são eles? Já adianta pra gente. Opa! Vamos falar do tema repetitivo 1178 sobre gratuidade da justiça, que é sempre um tema quente. Esse é fundamental. Depois, um conflito de competência, o CC 209.597 SP, que discute se furto em estacionamento de empresa vai para a justiça comum ou trabalhista. Interessante essa. Aí tem um agravo interno no RESP 2.194.144 SP, falando de honorários por equidade e a relação com a tabela da OAB. Honorários. Sempre polêmico, né? Sempre. Depois, um RESP lá do Ceará, o 2.032.281, sobre prescrição tributária e consulta administrativa. Será que a consulta para o prazo? Boa pergunta. Vamos ver o que o STJ disse. E para fechar o bloco, um recurso em mandado de segurança, o RMS 61444, RS, discutindo se tempo como guarda municipal ou agente de trânsito conta para promoção em outra carreira de segurança pública. Uau, bastante coisa relevante nesse bloco, hein? Bastante. Então, tá pronto? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Bora lá. O primeiro ponto, então, é esse tema 178, foi julgado pela Corte Especial em repetitivo, o que significa que a tese firmada vale para todo mundo, né? Exatamente. Recursos especiais do Rio de Janeiro. É direito processual civil na veia. E a questão central era essa: o juiz pode usar um critério puramente objetivo, tipo uma faixa de renda, para já negar de cara o pedido de justiça gratuita que uma pessoa faz? Essa era a grande dúvida. E a resposta da STJ foi, assim, bem clara e vem em 3 teses, né? Conta pra gente. Primeira, proibido usar critério objetivo para negar de imediato a gratuidade para a pessoa natural. Nada de tabela de corte automática. Quer dizer, não pode olhar só o salário e dizer não. Isso. Segunda tese. Se o juiz desconfiar da declaração de pobreza por alguma coisa que está nos autos, ele tem que intimar a pessoa para ela comprovar a situação. O contraditório, né? Exatamente. E não é uma intimação qualquer, viu? O juiz tem que dizer por que ele está duvidando. Quais são os indícios é o que manda o artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Tem que ser específico. Faz sentido. E a terceira? E a terceira tese. Só depois dessa chance de comprovar é que o juiz pode usar parâmetros objetivos, mas, atenção, só como um complemento, um apoio na análise, nunca como único motivo para negar. Entendi. É um balanço, né? Entre garantir o acesso à justiça para quem realmente não pode pagar. Exato. E evitar abusos, né? Porque a declaração da pessoa tem aquela presunção de verdade, mas é relativa, juris tantum, que chamam. Pode cair se tiver prova em contrário. Perfeito. E por que essa decisão é tão importante na prática? Olha, ela reforça muito a ideia de que a análise tem que ser caso a caso. O objetivo principal da gratuidade é não deixar ninguém sem acesso à justiça por falta de dinheiro. O CPC de 2015 já trouxe essa ideia de insuficiência de recursos, que é um conceito mais aberto, né? Sim, não é uma conta matemática exata. Exato, e tem a ver com a isonomia material, tratar diferente quem é diferente. Além disso, o CPC trouxe uma coisa muito legal, que é a granularidade da gratuidade. Granularidade, como assim? Não é mais só tudo ou nada, como na lei antiga. Hoje, o juiz pode dar gratuidade só para alguns atos, pode dar um desconto nas custas, pode até mandar parcelar. Muito mais flexível. Bem mais. E isso exige olhar a situação completa da pessoa. Renda, patrimônio, dívidas, se tem doença grave, se está super endividado. É um conjunto, sabe?
Então, na prática, o recado para o juiz é: analise a situação real da pessoa e sempre dê a chance dela se explicar e comprovar antes de negar. Critério objetivo só ajuda no final, não barra na entrada. É isso. É exatamente isso. Análise individualizada é a palavra de ordem. Ótimo. Saindo agora do processo civil e indo para uma questão de competência que mistura um monte de coisa. Trabalho constitucional, processual. Qual é o caso? É o conflito de competência 209.597, lá de São Paulo, que a segunda sessão julgou. Pensa na cena. O sujeito trabalha numa empresa, deixa o carro no estacionamento que a empresa oferece e quando vai ver... Cadê o carro? Furtaram. Nossa, que situação chata. Pois é. Aí ele processa a empresa pedindo indenização. A briga foi para saber: quem julga isso? Justiça comum ou Justiça do Trabalho? E aí? Pra onde foi? O STJ mandou para a Justiça do Trabalho. Trabalho. Mesmo sendo um furto? Sim. O ponto central é o artigo 114, inciso V, da Constituição. Ele diz que a Justiça do Trabalho julga a ação de indenização por dano moral ou patrimonial que decorre da relação de trabalho. Ah, o decorrente da relação de trabalho. Essa é a chave. O STJ entendeu que o furto aconteceu por causa do trabalho. O carro só estava ali porque a pessoa estava trabalhando, no local que a empresa disponibilizou por causa do emprego. Entendeu, Nexo? Entendi. A causa de pedir está ligada ao contrato de trabalho. Exatamente. Eles até citaram um outro caso, o CC 176-909, que já dizia que se a empresa dá o estacionamento, criando uma expectativa de segurança, ela tem um dever de guarda e responde se algo acontecer lá. Faz sentido. Então a competência trabalhista vai além de salário, férias, essas coisas. Alcança outros problemas que surgem por causa do emprego. Isso mesmo. Se o problema tem raiz na relação de trabalho, a competência tende a ser da Justiça do Trabalho, mesmo que pareça um caso cível à primeira vista. Interessante. Muda a perspectiva, né? Muda bastante. Beleza. Voltando para o processo civil. Um assunto que sempre dá o que falar: honorários de advogado. Ah, esse tema é eterno. É o agravo interno no RESP 2.194.144, também de São Paulo, julgado pela primeira turma. A briga era sobre fixar honorários por equidade. Aquela situação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, né? Quando o valor da causa é muito baixo, ou inestimável, ou muito alto. Exato. O juiz fixa um valor justo, fora dos percentuais normais. A questão aqui era: qual o peso da tabela da OAB nesse cálculo? Especialmente depois que uma lei nova, a 14.365 de 2022, incluiu um parágrafo, o 8º-A, que menciona a tabela. E o que a primeira turma decidiu, a tabela virou obrigatória na equidade? Não, não virou. A decisão foi clara, a tabela da OAB, mesmo mencionada nesse parágrafo novo, é só um referencial. Ela não vincula o juiz. Ah, então o juiz continua com a liberdade de fixar o valor que achar justo para o caso. Continua. Ele tem que olhar as circunstâncias concretas, a complexidade do trabalho, o tempo que o advogado gastou, onde o serviço foi feito, a importância da causa, tudo isso. E qual o objetivo disso? É buscar um equilíbrio, né? Evitar que o advogado ganhe um valor absurdo, um enriquecimento sem causa, se o valor da causa for estratosférico, mas também evitar que ele receba uma mixaria, um valor aviltante, se o valor da causa for muito baixo. A equidade busca o meio termo justo. Entendido. Então a tabela da OAB é um guia, uma sugestão importante, mas a palavra final na equidade é do juiz, que tem que fundamentar bem por que aquele valor é o correto para o caso específico. Exatamente. E eles até citaram o precedente nesse sentido, a reclamação 45.947 de Santa Catarina, mostrando que essa linha já vinha sendo seguida. Certo. Agora, mudando completamente de área. Direito tributário. Um tema que tira o sono de muita gente. Prescrição. E lá vem. Prescrição tributária é sempre complexo. É o RESP 2.032.281, lá do Ceará, julgado pela primeira turma. O caso é clássico. Empresa pagou imposto a mais, PIS e COFINS no caso. Acontece muito. Pagamento indevido. Isso.
Aí, antes de pedir o dinheiro de volta, restituição, ou usar para abater outra dívida, compensação, a empresa fez uma consulta formal na Receita Federal. Sabe, para tirar dúvida. Sim, um procedimento comum para ter segurança jurídica. A pergunta que foi parar no STJ foi: essa consulta que a empresa fez, ela para o relógio da prescrição? Ou seja, ela suspende ou interrompe aquele prazo de 5 anos para pedir o dinheiro de volta? E a resposta foi: para ou não para? Não para. Um sonoro não do STJ. Fazer a consulta administrativa não suspende nem interrompe o prazo de prescrição para pedir a restituição ou compensação. Puxa, e por quê? Qual a lógica? Tem vários pontos. Primeiro, prescrição tributária tem que estar em lei complementar segundo a Constituição. Quem manda nisso é o CTN, o Código Tributário Nacional. Certo. Segundo, o CTN diz lá nos artigos 165 e 168 que o prazo para pedir de volta o que pagou a mais é de 5 anos contando do dia do pagamento. Ponto. Ok, o prazo está na lei. Mas e a consulta? Aí vem o terceiro ponto, que é o crucial. A consulta é um direito do contribuinte para tirar dúvidas sobre a lei, mas é um processo totalmente separado do pedido de restituição. Uma coisa não depende da outra. A Receita pode demorar para responder a consulta, mas isso não pode mudar o prazo de prescrição que está na lei. E o contribuinte também não precisa esperar a resposta para pedir o dinheiro de volta. São coisas independentes. Entendi. Então, a dica prática é: pagou a mais, o prazo de 5 anos está correndo desde o pagamento. Fez consulta? Ótimo. Mas não fique esperando a resposta se o prazo estiver acabando. Exatamente. Tem que protocolar o pedido de restituição ou compensação dentro dos 5 anos, com consulta ou sem consulta, senão perde o direito. É um alerta importante para a gestão de prazo tributário. Com certeza. Ficar esperto com o calendário. Sempre. E para a gente fechar este primeiro bloco, um último julgado que mexe com direito administrativo e constitucional veio lá do Rio Grande do Sul, no recurso e mandado de segurança 61.444, julgado pela segunda turma. Do que se trata? É sobre contagem de tempo de serviço. Um agente penitenciário, que hoje é chamado de policial penal, queria usar o tempo que ele trabalhou antes como agente de trânsito e como guarda municipal para contar na promoção por antiguidade na carreira atual dele. Ah, averbação de tempo de serviço. Isso. A discussão era se essas atividades, agente de trânsito e guarda municipal, podem ser consideradas segurança pública para esse efeito de contar tempo. E aí, o STJ considerou como segurança pública ou não? Considerou que sim. A segunda turma disse que é possível reconhecer essas atividades como sendo de segurança pública para fins de contagem de tempo para promoção na carreira de policial penal. Interessante. Mas guarda municipal e agente de trânsito não estavam naquele rol original do artigo 144 da Constituição, né? Não estavam no caput, naquela lista principal. Mas o STJ entendeu que essa visão mais restrita já foi superada, e por vários motivos. Quais? Primeiro, o próprio STF, o Supremo, já decidiu na DPF 995 que guarda municipal faz parte sim do sistema de segurança pública, lá no parágrafo 8º do artigo 144. Ah, teve essa decisão importante do Supremo. Teve. Segundo, teve uma emenda constitucional, a 82 de 2014, que colocou a segurança viária, que inclui os agentes de trânsito, lá no artigo 144 também, no parágrafo 10º. A Constituição foi atualizada para incluir isso. Foi. E terceiro, para fechar, veio a Lei 13.675 de 2018, que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E essa lei fala com todas as letras, lá no artigo 9º, que guarda municipal e agente de trânsito são integrantes operacionais do SUSP. Nossa, então tem decisão do STF, tem emenda constitucional e tem lei ordinária apontando na mesma direção. Exatamente. O STJ juntou tudo isso para dizer sim, essas atividades são de segurança pública num sentido mais amplo e o tempo de serviço nelas pode ser contado para progressão em outras carreiras de segurança, como a de policial penal nesse caso. Fica bem claro, então, que o conceito de segurança pública se expandiu, né? Isso tem efeito prático na vida dos servidores. Com certeza. Reconhece a importância dessas funções municipais para o sistema como um todo. Muito bom. Então,
só para a gente amarrar as ideias desse bloco. Vamos lá. Vimos que na gratuidade da justiça, o que vale é a análise caso a caso com chance de defesa e não um corte por faixa de renda. Tema 1178. Isso. Nada de critério objetivo como barreira inicial. Vimos que furto no estacionamento da empresa, por causa do trabalho, vai para a Justiça do Trabalho julgar a indenização. Competência trabalhista firmada pelo nexo com a relação de emprego. Discutimos que a tabela da OAB é só uma referência, não obrigatória para os honorários por equidade. O juiz decide com base no caso. Tabela é norte e não trilho. Juiz tem que justificar a equidade. Aprendemos que fazer consulta na Receita Federal não mexe no prazo de 5 anos para pedir imposto pago a mais de volta. O prazo continua correndo. Consulta é uma coisa. Prazo para pedir restituição é outra. Não pode esperar. E por fim, vimos que o tempo como guarda municipal e agente de trânsito pode sim ser contado como atividade de segurança pública para fins de promoção em outras carreiras da área. Conceito ampliado de segurança pública reconhecido pelo STJ, com base no STF, na Constituição e na lei do SUSP. Ufa! Bastante informação importante nesse primeiro bloco, hein? Demais. Julgados com um impacto bem prático. Com certeza. Bom, por agora é isso. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise do informativo 864. Até lá! Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Estamos aqui para mais um bloco, né? Dando continuidade à nossa análise do informativo 864 do STJ. Isso aí, aquele informativo de 30 de setembro de 2025. Já vimos alguns julgados e agora a gente segue, né? Exato. Vamos mergulhar em mais 5 decisões importantes que saíram nesse informativo. Vamos lá. A ideia é entender o racional, né? O porquê da decisão e o que muda na prática. Combinado. Então, para começar, temos o recurso especial 2.059.876, lá de Pernambuco. É um caso da segunda turma. Aham. O assunto aqui fica entre direito administrativo e processual civil. É bem específico. O acesso do Ministério Público, MP, ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, o CNIB. Pois é, e o destaque aqui, o ponto central que o STJ bateu o martelo, foi que o MP tem sim interesse legítimo para acessar o CNIB. E não é um acesso qualquer, é como usuário qualificado, sabe? Usuário qualificado. Interessante. É. A ideia é que o MP possa consultar o que já foi decretado de indisponibilidade e também o que foi cancelado. Isso ajuda muito na atuação deles, né? Faz sentido. E qual era a briga nesse caso específico? O que aconteceu lá na origem? Olha, era uma execução por improbidade administrativa. E o juízo, lá na primeira instância, negou alguns pedidos do MP, incluindo essa consulta ao CNIB. Negou por quê? O argumento foi que o MP ainda não tinha tentado outros meios, sabe? Os meios típicos de execução, como buscar dinheiro em conta, por exemplo. Não tinha esgotado as possibilidades, segundo o juiz. Ah, entendi. Aquele requisito do esgotamento prévio. Exato. Mas aí é que está o pulo do gato do STJ. Eles fizeram uma distinção crucial. Uma coisa é você pedir para o juiz decretar a indisponibilidade de um bem pelo CNIB, isso sim é uma medida forte, executiva. Certo. Outra coisa, bem diferente, é só consultar o cadastro. Verificar se já tem alguma indisponibilidade registrada lá por outra decisão judicial. Essa consulta para o STJ não é medida executiva atípica. Uhum. É mais uma ferramenta de pesquisa, então. Isso. Não depende de ter esgotado outras buscas antes. A consulta serve para dar eficiência, agilizar o trabalho do MP. O próprio CNBIS existe para isso, né? Para ajudar a encontrar patrimônio e evitar que ele suma. E tem alguma norma específica que autoriza essa consulta pelo MP? Tem sim, e o STJ se baseou nela. É o provimento 149 de 2023 do CNJ, que já foi até atualizado pelo provimento 188 de 2024. Lá no artigo 320b, parágrafo 4º, está escrito com todas as letras que o MP pode acessar como usuário qualificado. Ah, então tem previsão expressa. Exatamente. É só o MP se habilitar direto lá no Operador Nacional do Sistema de Registro, o ONR. Então, a decisão deixou claro, consultar pode, independentemente de outras medidas executivas. Entendido. Consulta é informação, não é execução direta.
Bom, saindo dessa área do MP e cadastros, vamos para outro tema que sempre dá pano para manga: mistura de direito de família com societário. Ah, esses são sempre complexos. É o recurso especial 2.223719, julgado pela terceira turma, vindo de São Paulo. Envolve dissolução parcial de sociedade, cálculo de haveres em regime de comunhão parcial, partilha de lucros depois da separação de fato e ainda o método para avaliar as cotas. Um prato cheio mesmo, né? Gera muita briga. E aqui o STJ trouxe um destaque duplo, bem importante na prática. Conta pra gente. Aquele cônjuge que não é sócio no papel, mas as cotas foram compradas durante o casamento em comunhão parcial. Ele tem direito à metade dos lucros e dividendos que a empresa distribuiu para o ex-cônjuge sócio, mesmo depois da separação de fato. Mesmo depois de separados? Sim, esse direito vai até o momento em que a parte dele nas cotas for calculada e paga, o que a gente chama de apuração de haveres. Interessante. E o segundo ponto do destaque? O segundo é sobre como calcular o valor dessas cotas para dividir. Se o contrato social da empresa não diz nada, não define um método específico, aí a regra é usar obrigatoriamente o balanço de determinação. É o que manda o artigo 606 do Código de Processo Civil. Certo. Vamos tentar visualizar a situação. O casal se separa de fato, acaba a vida em comum. Tinham cotas de uma empresa compradas durante o casamento. Um deles é o sócio formal, o outro não. Esse outro tem direito aos lucros pagos pela empresa depois da separação? Tem sim. Porque, veja bem, a separação de fato acaba com o regime de bens dali para frente, mas não some com o patrimônio que já era comum. As cotas viram um tipo de condomínio entre os dois. Entendi. Ficam como coproprietários das cotas. Isso. E esse ex-cônjuge que não é sócio formal, às vezes chamado de sócio do sócio, tem direito aos frutos da parte dele. E os lucros são frutos, né? O Código Civil, nos artigos 1319 e 1027, fala sobre isso, sobre os frutos percebidos por um condômino. O direito vai até a liquidação da parte dele. Ok, ficou claro o direito aos lucros. Agora sobre o método de avaliação. Balanço de determinação. Mas e aquele outro método que se fala muito, o fluxo de caixa descontado? Poderia usar os dois juntos? Não. O STJ foi bem claro nisso, reafirmou que não pode misturar. Se o contrato social não previu nada diferente, a lei processual, o CPC, já escolheu. É balanço de determinação. E o que é exatamente esse balanço de determinação? Ele busca achar o valor patrimonial da cota na data da dissolução. Pega o balanço contábil e ajusta os valores para preços de mercado. É um método mais focado no patrimônio real da empresa naquele momento. Diferente do fluxo de caixa descontado, então. Sim, o fluxo de caixa olha mais para o futuro, para a projeção de lucros, rentabilidade esperada. O STJ entende que, na falta de acordo no contrato, a lei optou pelo balanço de determinação, que seria mais objetivo, ligado ao patrimônio existente na data da separação. Uma definição importante, então, traz segurança jurídica para esses casos de divórcio com empresa no meio. Lucros pós-separação são devidos até a apuração e a avaliação, sem previsão contratual, é pelo balanço de determinação. Ponto. Exatamente. Agora, vamos para um tema bem delicado, julgado pela terceira turma também, num processo que corre em segredo de justiça. Envolve planos de saúde, direitos humanos, saúde e grupos vulneráveis. A discussão é sobre a cobertura de uma cirurgia chamada glotoplastia de Wendler para uma mulher transexual. É uma cirurgia para feminilização da voz. Essa decisão é um marco, viu? Muito significativa. O destaque principal é a glotoplastia, quando ela é indicada para adequar a voz à identidade de gênero da mulher trans, dentro de um processo transexualizador e com diagnóstico de disforia vocal. Disforia vocal é o incômodo com a própria voz, certo? Isso, um desconforto clinicamente relevante por causa dessa incongruência entre a voz e como a pessoa se identifica. Nesses casos, a cirurgia passa a ser de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Obrigatória. Mesmo se não estiver no rol da ANS. Exatamente, esse é o ponto-chave, mesmo fora do rol. E mais, o STJ entendeu que a negativa de cobertura nesse contexto configura dano moral.
Nossa, que decisão forte. Mexe diretamente com a questão do acesso à saúde da população trans e com a discussão sobre o rol da ANS, né? Totalmente. A argumentação do STJ foi bem construída. Primeiro, eles lembraram da Lei 14.454 de 2022, que mudou a Lei dos Planos de Saúde. Essa lei nova meio que flexibilizou a ideia de que o rol da ANS é uma lista fechada, taxativa. Ah, aquela lei que diz que pode cobrir fora do rol se tiver comprovação de eficácia? Isso mesmo. Se tiver comprovação de eficácia com base em evidências científicas, recomendação médica e, às vezes, aprovação de órgãos técnicos, como o CFM ou a Conitec. E a glotoplastia se encaixou nesses critérios? Na visão do STJ, sim. Eles entenderam que, para a mulher trans com disforia vocal, essa cirurgia não é estética, não é experimental. Ela é terapêutica. Faz parte do processo de afirmação de gênero, buscando a saúde integral da pessoa, incluindo o bem-estar psicossocial. E é um procedimento reconhecido. Sim, é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e, inclusive, o SUS já oferece com essa finalidade. Então, negar a cobertura só porque não está no rol foi considerado abusivo pelo STJ. Abusivo por quê? Qual o fundamento? Porque viola princípios básicos do contrato, como a boa-fé objetiva, a função social do plano de saúde e, claro, fere o direito fundamental à saúde da paciente. E o dano moral que você mencionou? O STJ considerou que a recusa injustificada, nesse cenário tão sensível, causa um dano moral que se presume, o chamado dano moral in re ipsa. Não precisa nem provar o sofrimento específico, porque a negativa já agrava a vulnerabilidade da pessoa, impacta a identidade dela. O acórdão até citou a importância de usar a Resolução 492 do CNJ, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, para entender melhor essa vulnerabilidade. Realmente uma decisão fundamental. Mostra uma evolução na interpretação do rol da ANS, né? Que ele não pode ser uma barreira para tratamentos necessários e reconhecidos. Sem dúvida. Mudando agora radicalmente de assunto, mas ainda na área civil. Vamos dar uma olhada no agravo interno no recurso especial 2217, também de São Paulo, julgado pela 4ª turma. Direito civil puro, focado em transporte rodoviário de carga. Vale pedágio e dobra do frete. Assunto quente no setor. Exatamente. E a discussão sobre a aplicação dessa penalidade. Aqui o STJ foi, assim, muito direto. A mensagem é clara. A Lei 10.209, de 2001, obriga o embarcador, quem contrata o frete, a pagar o vale-pedágio obrigatório adiantado e tem que ser pago em separado do valor do frete. Separado. Não pode embutir no preço. Não pode. E se descumpre isso, a consequência é uma indenização para o transportador que equivale a 2 vezes o valor do frete. É a famosa dobra do frete. Pesado. Muito. E o STJ reforçou. Essa norma é cogente, ou seja, é de ordem pública obrigatória. Não dá para combinar diferente no contrato, não dá para afastar por acordo e também não cabe aplicar suprécio. Suprécio é aquela ideia de que se você não exerce um direito por muito tempo, você o perde. Isso. Mas vamos com calma. No caso que chegou lá, o tribunal de origem tinha feito justamente o contrário, tinha afastado a multa. É mesmo? E por que o tribunal de origem afastou? Porque no caso concreto tinha prova tipo troca de e-mails, mostrando que as partes tinham combinado de incluir o valor do pedágio no preço total do frete. Fizeram um acerto diferente do que a lei manda, talvez para simplificar, né? Coisa comum no mercado. Mas o STJ não aceitou esse acordo. Parado. E essa penalidade da dobra do frete não é uma multinha contratual qualquer que as partes podem negociar ou reduzir, como o Código Civil permite para outras cláusulas penais. Não é uma cláusula penal comum, então? Não. O STJ vê como uma sanção legal específica, com caráter punitivo e educativo. E por derivar de uma norma cogente que as partes não podem mudar, ela se aplica mesmo que tenha um combinado diferente. E a suprécio? Por que não aplicaram? O transportador não poderia ter perdido o direito por ter aceito receber o pedágio embutido por um tempo? O STJ também disse que não cabe suprécio nesse caso. A ideia é que a suprécio não vale para direitos que vêm de normas de ordem pública, como essa do vale-pedágio.
A lei quer proteger o transportador, garantir o dinheiro para o pedágio, a regularidade do transporte. Entendi. Então, mesmo que o transportador tenha tolerado a prática errada por um tempo, isso não tira o direito dele de cobrar a penalidade legal quando o embarcador descumpre a regra. A norma é mais forte que o costume ou a tolerância. Fica o alerta, então, para o pessoal do transporte. A regra do vale-pedágio é para ser cumprida à risca. Acordo por fora não livra da dobra do frete. Bem rígido mesmo. Muito rígido. Bom, e para fechar nosso bloco de hoje sobre o informativo 864, a gente volta para o direito civil e da saúde. É o RESP 2224187, também de São Paulo, quarta turma. De novo, plano de saúde. Mais uma de plano de saúde. Só que agora a questão é sobre medicamento de uso domiciliar, especificamente para uma gestante com trombofilia, aquela condição que aumenta o risco de trombose, né? Isso. E aqui, veja só, a conclusão do STJ foi na linha oposta da glotoplastia. O destaque é: o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar que não está no rol da ANS para essa gestante com trombofilia, se esse medicamento não se encaixar nas exceções que a lei prevê. Então aqui a regra geral de exclusão prevaleceu. Exatamente. Aplicou-se a regra geral de que medicamento de uso domiciliar pode ser excluído da cobertura. E o medicamento em questão era qual? Acho que é bem conhecido, né? Era o Clexane, a enoxaparina. Um anticoagulante injetável, muito usado nesses casos para evitar trombose na gravidez. Certo. E por que o STJ negou a cobertura? Qual foi a lógica? Eles partiram da regra geral lá da Lei dos Planos de Saúde, o artigo 10, inciso 6. Essa regra permite excluir a cobertura de remédio para tratamento domiciliar. Aquele que você compra na farmácia e usa em casa. Sim, fora do hospital. Mas a gente já viu que tem exceções, né? Quando o plano tem que cobrir, mesmo sendo em casa. Tem sim, e as exceções são bem definidas pela lei e pela jurisprudência que já está firme lá na segunda seção do STJ. Basicamente, o plano tem que cobrir o remédio de uso domiciliar em 3 situações principais. Quais são? Se for antineoplásico oral, para tratar câncer, ou remédios ligados a esse tratamento em casa. Segunda, se o remédio for dado dentro de um programa de internação domiciliar, o famoso home care. Uhum. Se o medicamento, mesmo sendo de uso domiciliar, estiver listado no rol da ANS especificamente para aquela finalidade e para ser usado em casa. E o Clexane para gestante com trombofilia não se encaixou em nenhuma dessas 3. Foi isso que o STJ entendeu nesse caso concreto. O Clexane é de uso domiciliar. Sim, a paciente compra e aplica em casa. É antineoplásico? Não. Foi prescrito em regime de home care? Também não. E estava no rol da ANS para essa situação. Aí o ponto decisivo. Na época que importava para o processo e segundo o rol vigente, ele não estava listado como de cobertura obrigatória para trombofilia na gestação em uso domiciliar. Como não entrou em nenhuma exceção, a recusa do plano foi considerada legal. Entendi. Seguiram a jurisprudência que já existia sobre isso. Isso, citaram até um precedente importante, o aginte nos ERSP 1895-659-PR. Interessante comparar, né? No caso da glutoplastia, mesmo fora do rol, a natureza terapêutica e a necessidade dentro do processo trans pesaram mais. Aqui, no Clexane, a ausência no rol e o fato de seu uso domiciliar fora das exceções foram decisivos para negar. Mostra bem como a análise depende muito do contexto, né? Das regras específicas para cada tipo de tratamento, principalmente esses de uso domiciliar. Com certeza. E com essa análise do Clexane, a gente fecha esse bloco de hoje sobre o informativo 864. Passamos por acesso do MP a cadastro, partilha em divórcio, direitos trans, vale-pedágio e limites da cobertura de remédios. Bastante coisa. Muitos temas variados, mas todos com impacto real, né? Em áreas diferentes do direito e na vida das pessoas. Mostra a complexidade do que chega no STJ. Exato. E fica a pergunta, né? Como esses critérios, principalmente do rol da ANS e das exceções, vão continuar sendo interpretadas? A gente vai ver mais flexibilização como na glotoplastia ou a regra mais estrita, como no Clexane para uso domiciliar, vai prevalecer em outros casos? É algo para a gente ficar de olho com certeza,
A discussão não acaba aqui. Verdade. Bom, nós nos vemos no próximo bloco para continuar nossas análises. Curtiu a conversa? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Olá! Estamos de volta, dando sequência à nossa conversa sobre o informativo 864 do STJ, aquele de 30 de setembro de 2025. Como a gente falou no bloco passado, ele veio bem robusto, né? Então, vamos continuar nossa exploração. Neste bloco, separamos mais 5 decisões que achamos bem relevantes. E os assuntos, olha, são variados. Vamos falar de Brumadinho de novo, mas sob a ótica de um acordo, da responsabilidade de redes hoteleiras e empreendimentos, honorários advocatícios sempre um tema quente, uso de documento falso e até, veja só, proibição de rede social como medida cautelar. A nossa ideia continua a mesma, entender o que foi decidido e por quê. Vamos lá. Bom, para começar, um caso da quarta turma, voltando à tragédia de Brumadinho. Uma moradora que foi afetada, fez um acordo judicial com a mineradora, recebeu lá uma indenização e assinou dando quitação ampla, geral e restrita. Tudo certo, parecia. Só que aí, um tempo depois, ela entrou na justiça de novo, pedindo mais indenização. Exato. E o argumento dela era que o imóvel tinha desvalorizado muito depois do acordo e que isso seria um dano novo, um dano superveniente, que não estava coberto por aquela quitação geral. E aí a discussão foi parar no STJ. Essa quitação ampla vale mesmo para tudo? Ou essa desvalorização poderia ser vista como algo realmente novo e imprevisível? Pois é, essa era a questão central, o ponto nevrálgico mesmo. Será que a desvalorização, que, convenhamos, parece uma consequência quase óbvia de um desastre dessa magnitude, poderia reabrir a discussão mesmo com um acordo assinado dizendo que nada mais era devido? E a resposta da quarta turma foi direta. Não. O STJ entendeu que essa desvalorização do imóvel, por mais real que seja, não é considerado um fato superveniente ou imprevisível que justifique passar por cima de um acordo com quitação ampla. O raciocínio dele se baseou muito na jurisprudência que já existe, sabe? Acordo com quitação plena, geral, é para valer. A não ser, claro, que se prove um vício de consentimento, tipo a pessoa foi coagida, enganada, ou se o dano era algo realmente impossível de se imaginar na época. E a desvalorização, bom, o tribunal considerou que era um efeito esperado, previsível. Quem morava lá, infelizmente, já tinha como antecipar que o valor dos imóveis ia cair depois de tudo aquilo. Entendi. Quer dizer, não era uma surpresa total. O tribunal até disse que, para pedir mais dinheiro, ela precisaria provar um prejuízo material efetivo e que surgiu depois do acordo, algo não coberto. Tipo, tentei vender por X e só consegui Y por causa direta do desastre, e isso aconteceu depois de assinar o acordo. Mas não foi o caso. Exatamente. Sem essa prova de um dano concreto e superveniente, não relacionado à desvalorização geral já esperada, o acordo prevaleceu. Isso reforça muito a força dos acordos, né? A segurança jurídica. O que foi combinado e assinado, em regra, fica valendo. Uma mensagem clara do judiciário sobre a importância de respeitar o que foi pactuado, mesmo em situações tão difíceis. Bom, mudando de cenário agora. Outro caso da quarta turma, dessa vez sobre a compra de um imóvel na planta, mas num contexto de empreendimento hoteleiro. Sabe aqueles projetos em que você compra uma unidade que vai funcionar como quarto de hotel? Sei. Tipo condotel, essas coisas? Isso. Aí a obra atrasou. O comprador, claro, processou a construtora e incorporadora, mas decidiu colocar no processo também a rede hoteleira famosa que ia administrar o hotel depois de pronto. A pergunta que chegou no STJ foi: essa rede que só ia gerenciar também tem que responder pelo atraso da obra? A administradora do hotel faz parte do que a gente chama de cadeia de fornecimento da construção. Se fizesse, ela poderia ser responsabilizada junto com a construtora solidariamente. E o STJ reafirmou o que já vinha dizendo. Em regra, a administradora hoteleira não tem essa responsabilidade solidária pelo atraso na construção ou por problemas na venda das unidades. Ela não tem legitimidade passiva para responder por isso. A lógica é simples, na verdade. O trabalho da administradora hoteleira geralmente só começa depois que o prédio está pronto.
ela não constrói, ela não vende as unidades para os investidores, o negócio dela é operar o hotel. Então, ela não faz parte da cadeia de fornecimento da construção em si. A menos que... A menos que ficasse provado que ela e a construtora são do mesmo grupo econômico, sabe? E que agiram juntas ali, na incorporação. Se não for o caso, cada um responde pela sua parte. Construtora pela obra, administradora pela futura gestão. Faz todo sentido. Delimita bem as responsabilidades, né? Traz mais clareza para quem investe e para quem opera nesse mercado. A marca do hotel não responde por um problema da construção se ela não participou daquilo. Exato, cada um no seu quadrado, digamos assim. Agora, processo civil na veia. Honorários advocatícios. Sempre polêmico. Olha só esse caso da quarta turma. Uma ação de dissolução de sociedade. Valor da causa altíssimo. Mais de R$1 milhão. O autor entrou com a ação, o réu foi citado, só que logo depois da citação, antes mesmo do réu apresentar a defesa, o autor desistiu. Simplesmente desistiu da ação. E aí? E aí a questão, e os honorários do advogado do réu? Porque, pela regra geral, seria um percentual sobre esse valor milionário da causa. Mas o advogado do réu mal trabalhou. Basicamente juntou procuração e depois recorreu porque o juiz inicialmente não tinha fixado honorários para ele. É um cenário complicado, porque aplicar, sei lá, 10% sobre 1 milhão daria R$100 mil honorários por um trabalho processual mínimo. Parece desproporcional, né? Por outro lado, o STJ tem aquela tese, o tema 1076, que limita muito o uso da equidade, que seria fixar um valor fixo mais justo para casos de valor da causa baixo ou inestimável. E aqui o valor era alto e definido. Um nó, né? Parecia que sim, mas o STJ deu um jeito. Entendeu que nesse caso específico, cabia sim fixar os honorários por equidade. Olha só. E qual foi a mágica, a justificativa? A justificativa foi bem pé no chão. O tribunal ponderou. A ação morreu na praia por desistência, não se discutiu o mérito da briga societária, não teve prova, não teve nada complexo. O trabalho do advogado do réu foi muito, muito limitado e não influenciou em nada o direito que estava em jogo. Aí, aplicar o percentual sobre o valor da causa seria um absurdo, geraria um enriquecimento sem causa para o advogado. Entendi. Então, eles meio que contextualizaram a aplicação do tema 1076. Não foi uma revogação, mas uma aplicação mais razoável. Exato. Parece ser isso. O STJ sinalizou que mesmo com o valor da causa alto, se o trabalho do advogado foi objetivamente mínimo, quase irrelevante para a disputa principal, e a aplicação do percentual gerar uma injustiça muito grande, aí a equidade, lá do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, pode ser usada. É o bom senso prevalecendo sobre a aplicação cega da regra. Ah, e disseram também que tabela da OAB não vincula o juiz nessas situações de equidade. Interessante. Uma decisão que busca justiça no caso concreto, mesmo que precise flexibilizar um entendimento mais geral. Mostra que o sistema tenta evitar absurdos. Mudando agora para o direito penal. Quinta turma, uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. A pessoa foi pega usando um documento, que não era verdadeiro. Aí a defesa veio com aquela tese clássica, crime impossível. Ah, o famoso crime impossível do artigo 17. Esse mesmo. O argumento era, olha, a falsificação era grosseira, ou então era muito fácil verificar a autenticidade consultando um sistema oficial, tipo da Receita, do Detran, sei lá. Então o documento não tinha como enganar ninguém de verdade. Seria um meio absolutamente inidôneo, como diz a lei. É uma linha de defesa comum. A ideia é que, se o documento é incapaz de iludir, de lesar a fé pública, não haveria crime. Se a falsidade é óbvia ou facilmente detectável, não haveria potencial de dano. Só que o STJ não concordou. De novo, a quinta turma disse que a mera possibilidade de checar a autenticidade num sistema não torna o crime impossível. Exatamente, e o raciocínio é estabelecido. O crime de uso de documento falso é formal. O que isso significa? Que ele acontece, ele se consuma, no momento em que a pessoa usa o documento sabendo que é falso.
Não precisa que alguém seja efetivamente enganado, não precisa que haja um prejuízo concreto. O simples ato de colocar o documento falso para circular já ofende a fé pública. E a facilidade de verificar. O tribunal diz que essa verificação, na verdade, é muitas vezes o jeito como o crime é descoberto, e não a barreira que o impede. Se a simples existência de um sistema de consulta tornasse o crime impossível, seria um convite à fraude, né? O sujeito pensaria, se descobrirem não vai dar nada mesmo. Além disso, no caso concreto, o documento tinha sim capacidade de enganar, não foi descoberto de cara. Entendi. A tecnologia ajuda a descobrir, mas não elimina o crime em si, que acontece no ato do uso. Justamente. A decisão protege a confiança que a sociedade deposita nos documentos. Usou, sabendo que é falso. O crime existe, mesmo que a tecnologia depois facilite a descoberta da fraude. O foco é na conduta, no dolo do agente. Claro, protege a fé pública. E para fechar o bloco, um caso mais delicado, que corre em segredo de justiça, mas o tema foi divulgado. Processo penal, medidas cautelares diversas da prisão. Envolve uma pessoa investigada por explorar jogos de azar online. Divulgando plataformas na internet, né? Coisa que anda bem comum. Exato. E parece que essa pessoa já tinha recebido uma medida cautelar mais leve antes, mas descumpriu, continuou divulgando os jogos, talvez usando perfis reservados ou algo assim. Diante disso, o juiz aplicou uma medida bem mais forte. Proibiu a pessoa de usar redes sociais. Ponto. Proibição total. Uau! E aí a defesa foi contra, claro. Claro. Argumentou que era desproporcional, que violava direitos fundamentais, liberdade de expressão, talvez até o direito de trabalhar se a pessoa usasse as redes para outra coisa lícita também. A questão era, pode isso? Proibir alguém de usar rede social como cautelar é legal? É razoável? Uma discussão bem atual, né? Considerando o quanto as redes sociais fazem parte da vida hoje. Totalmente. E a quinta turma do STJ disse que, nesse caso específico, a proibição foi válida e estava bem fundamentada. Interessante. E como justificaram essa medida tão restritiva? A decisão se baseou em alguns pontos-chave. Primeiro, ficou claro que as redes sociais eram um instrumento principal do crime. Era por ali que a divulgação acontecia. Segundo, o descumprimento da medida anterior. Isso mostrou que algo mais forte era necessário para parar a conduta. Terceiro, a gravidade da situação, a divulgação em várias plataformas, o lucro envolvido e, por fim, aquela ideia de que direitos fundamentais não são absolutos. A ponderação de valores, né? Exato. A liberdade de expressão, o direito ao trabalho podem ser limitados, sim, para proteger a ordem pública, para impedir que o crime continue acontecendo. A medida foi considerada necessária e proporcional naquele contexto específico para cortar o mal pela raiz, ou melhor, pelo meio digital que estava sendo usado. Entendi. É o judiciário tentando adaptar as ferramentas que tem para lidar com os crimes que acontecem online. Mostra que, se a rede social é o meio do crime, ela pode ser restringida para cessar a atividade ilícita. Uma adaptação das cautelares à era digital. Com certeza. Uma decisão que mostra como o direito processual penal busca responder a esses novos desafios. E assim, olha, fechamos mais um bloco de análise do informativo 864. Passamos por temas bem diferentes, né? A força dos acordos depois de Brumadinho, os limites da responsabilidade lá nos hotéis, a questão dos honorários por equidade, a firmeza contra documento falso e essa adaptação das cautelares ao mundo online. É fascinante ver como o direito precisa se mexer, né? Seja para lidar com a escala de um desastre ambiental, com a complexidade de um negócio hoteleiro, com a tecnologia que facilita verificar um documento ou com a própria internet como ferramenta para cometer crimes. A interpretação das normas está sempre buscando esse equilíbrio, sabe? Entre os princípios que já temos, segurança jurídica, responsabilidade, razoabilidade, fé pública, ordem pública, e as novas realidades que aparecem. Uma dança constante entre o estabelecido e o novo. Exatamente. E isso, pensando bem, levanta uma questão maior, né? Como a gente garante que essa adaptação da lei, da interpretação, acompanhe as mudanças tão rápidas da sociedade, da tecnologia, mas de um jeito que seja justo, que seja eficaz, sem virar cada caso é um caso que gera insegurança? Como equilibrar essa necessidade de resposta com as garantias de todo mundo?
Fica aí a reflexão. Ótima reflexão para a gente terminar este bloco. Finalizamos aqui essa parte da nossa conversa sobre o informativo 864. Esperamos que tenha sido útil para quem nos ouve. Voltamos logo mais com o próximo bloco. Olá, bem-vindos à nossa conversa aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões recentes, sabe? E temas importantes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos focar nos últimos 5 destaques do informativo 864. Temos um pouco de tudo, viu? Desde processo penal, com busca policial por nervosismo, anulação de júri, até definição de temas repetitivos em direito administrativo, processual civil, bem variado mesmo. A ideia aqui é, assim, extrair o que é essencial, né? Entender o porquê das decisões e o que muda na prática. É um jeito de ficar por dentro da jurisprudência atual do STJ sem ter que ler tudo na íntegra. Então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso? Para começar, temos o agravo regimental no habeas corpus 888-216, lá de Goiás, sexta turma. Esse toca num ponto que sempre dá o que falar, a abordagem policial baseada na tal atitude suspeita. A pergunta é: ficar nervoso ao ver a polícia, isso justifica uma busca pessoal? E talvez até entrar na casa da pessoa. Como fica? Pois é um tema delicado. E é interessante ver como a sexta turma lidou com isso, por maioria, né? O que eles disseram foi que o nervosismo, quando ele vem junto com outras circunstâncias do caso concreto, aí sim ele pode fazer parte das fundadas razões que a lei pede para a busca pessoal. O ponto crucial não foi só o nervosismo isolado, entende? Foi o conjunto todo. Certo, o contexto foi chave, então. Você pode detalhar um pouco mais? O que tinha ali além do nervosismo da pessoa? Claro. Pelo que consta nos autos, era assim. Os policiais estavam patrulhando, né? Viram um carro parado numa esquina que já era conhecida como ponto de venda de drogas. Aí tinha 2 pessoas. Uma delas, o paciente do HC, usava a tornozeleira eletrônica. Isso já acende um alerta, né? E além disso, ele fez um movimento que os policiais interpretaram como se ele estivesse entregando ou pegando alguma coisa dentro do carro. Foi essa soma de fatores que chamou a atenção primeiro. E foi aí que ele ficou nervoso, quando viu a viatura chegando perto. Exatamente. Essa reação dele, somada à tornozeleira, ao local já conhecido, e essa movimentação que pareceu suspeita, tudo isso levou os policiais a decidirem pela abordagem. E aí, na busca pessoal, encontraram com ele comprimidos de êxtase e também uma porção de cocaína, no bolso mesmo. Entendi. E com essa droga encontrada, a coisa avançou para a busca na casa dele. É isso. Como foi essa passagem? Sim. Segundo o processo, ao ser perguntado ali na hora, ele teria confessado de forma informal que traficava junto com um comparsa. E mais, ele indicou que tinha mais droga na casa dele e também na casa desse parceiro. Com base nisso, nessa informação e no flagrante inicial da posse da droga, os policiais entraram nas 2 casas. E encontraram mais coisa. A suspeita se confirmou. Se confirmou, e bastante. Nas buscas nas casas, eles acharam uma quantidade bem expressiva de drogas diferentes. Tinha maconha, mais cocaína, crack, mais comprimidos de êxtase e acharam também um caderno com anotações tipo controle de tráfico mesmo. Isso reforçou muito a situação de flagrante. Do ponto de vista jurídico, então, a decisão teve que pesar 2 coisas. A necessidade de fundadas suspeitas objetivas para a busca pessoal, que está lá no CPP, e as fundadas razões para entrar na casa em caso de flagrante, conforme o STF definiu no tema 280, né? Onde o nervosismo entrou nessa conta? O STJ fez questão de frisar que o nervosismo foi só um dos elementos, não foi o fator decisivo sozinho. Ele foi considerado junto com a tornozeleira, o local, a movimentação suspeita, todo o pacote. A decisão até citou uns precedentes recentes do próprio STF que parecem ir na mesma linha, sabe? Que admitem que a reação da pessoa abordada pode sim ser relevante para a avaliação do policial, mas dentro de um contexto maior. E tem outro ponto importante. O crime de tráfico na modalidade ter em depósito é crime permanente. Isso permite o flagrante a qualquer hora e, se tiver fundadas razões, a entrada na casa. A confissão informal dele foi um indício forte dessas razões.
Entendo. Mas essa validação da leitura que o policial faz na hora, incluindo nervosismo, isso não abre uma porta perigosa para a subjetividade? Para uma abordagem baseada mais em impressão do que em fato concreto? Essa é a grande questão, sem dúvida. É o ponto que mais gera debate. A decisão da sexta turma, mesmo sendo por maioria, ela meio que valida essa análise feita ali na rua, na hora H, desde que ela esteja apoiada em vários fatores concretos observáveis. Não é, assim, um sinal verde para abordar qualquer um que pareça nervoso, mas é um reconhecimento que, em certas situações, essa reação pode ser um dado a mais para formar suspeita qualificada. É uma linha muito tênue, né? E que exige depois um controle judicial bem rigoroso em cada caso. Seguindo aqui, ainda na sexta turma, a gente tem o habeas corpus 1012-226 de Santa Catarina. Esse já muda o foco. Fala da qualidade da denúncia, da acusação formal, principalmente em crime tributário. A situação parece ser aquela em que acusam alguém basicamente por ser o chefe, o sócio ou administrador, mas sem dizer o que a pessoa fez de fato. O STJ aceitou uma denúncia sim. Não, de jeito nenhum, a resposta foi bem clara. A denúncia foi considerada inepta, ou seja, inválida. O tribunal reforçou o entendimento de que só a condição de ser sócio ou administrador, mesmo que se fale em teoria do domínio do fato, não é suficiente para justificar uma acusação criminal. É essencial que a denúncia descreva, mesmo que rapidinho, qual foi a conduta específica, o que a pessoa fez ou deixou de fazer que ligue ela ao crime. Pelo que eu li no informativo, a acusação estava baseada quase só no contrato social. Tipo, ele era o administrador, então a culpa é dele, pelo imposto não pago. Faltou descrever a ação concreta dele, né? Exatamente isso. A denúncia não mostrava nenhum ato concreto que o acusado tivesse praticado em relação ao crime lá do artigo 2º da Lei 8.137, que é não recolher tributo que foi descontado de terceiro. Isso bate de frente com o artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia tem que expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Sem essa descrição, a defesa fica quase impossível, né? Como se defender de algo genérico? Faz todo sentido. Se a pessoa não sabe exatamente o que estão imputando a ela em termos de ação, como é que ela vai buscar provas ou argumentos para se defender? Vira uma acusação no ar. Pois é. A consequência direta é o cerceamento da ampla defesa. E se a gente olha a jurisprudência do STJ de forma mais ampla, dá para ver uma linha bem clara exigindo mais rigor, mais individualização nas denúncias, especialmente nesses crimes de empresa para evitar aquela responsabilidade penal objetiva, sabe? Punir só pelo cargo sem mostrar envolvimento real. Agora, vamos para um caso que, chama muito atenção pela falha processual. O recurso especial 2.050.711 do DF, também da sexta turma. Imagina, um julgamento no tribunal do júri foi anulado porque a defesa só conseguiu ver depoimentos importantíssimos de corréus, depoimentos que incriminavam a ré no 7º dia do julgamento. 7º dia. E isso depois de pedir acesso durante anos. É difícil de acreditar. É realmente uma situação que causa espanto. Mostra uma falha muito grave no andamento do processo. E a sexta turma foi firme. Não anulou só o julgamento no plenário, anulou também a decisão de pronúncia, que é a decisão que manda o caso para o júri. A justificativa é muito clara. Entregar provas essenciais tão tarde assim, provas que a própria acusação usou e que o tribunal considerou importantes para condenar, isso violou de forma direta, frontal, a plenitude da defesa, que é uma garantia super forte no júri, e também o princípio da paridade de armas. Não teve jogo justo. Você pode relembrar a cronologia. Esses depoimentos eram antigos, né? Sim, foram colhidos lá em 2010. A defesa pediu acesso a eles várias e várias vezes durante a instrução, mas nada. As mídias com os depoimentos só foram entregues mesmo em 2019, já durante o julgamento no plenário. Quer dizer, quase 10 anos depois, e bem na hora mais crítica do processo. E qual era a importância desses depoimentos? Eles eram decisivos para a acusação? Aparentemente sim. O próprio acórdão do Tribunal de Justiça do DF, que tinha mantido a condenação antes, citava esses depoimentos dos corréus como uma das coisas que sustentavam a tese de que a ré tinha participado do crime. Então não era uma prova qualquer secundária, era algo central para a acusação. Uma dúvida que surge.
Tem aquela regra que diz que nulidade de plenário tem que ser dita na hora, né? Lá no artigo 571 do CPP. Por que isso não impediu a anulação agora, já que a prova foi entregue durante o plenário? Ótima pergunta. O pulo do gato aqui é que a nulidade principal, a falta de acesso à prova essencial, ela não nasceu no plenário. Ela já existia desde a fase de instrução, sabe? Ela contaminou tudo que veio depois, inclusive a própria decisão de pronúncia. O problema era anterior e continuava existindo. A entrega da prova no plenário foi só, digamos, o estopim de um problema de defesa que vinha lá de trás. Por isso, não se aplicou aquela regra de preclusão que vale para nulidades que acontecem só na sessão de julgamento. E como fica um julgamento anterior do próprio STJ sobre esse mesmo caso que tinha validado a pronúncia? Parece meio contraditório, não? A explicação está no que cada recurso discutia. Naquele julgamento anterior, o STJ analisou outros pontos da pronúncia, tipo se o juiz exagerou na linguagem ou o valor de um laudo específico. A questão do cerceamento de defesa, por não ter acesso aos depoimentos dos corréus, só foi enfrentada de verdade agora, nesse recurso mais recente. E como essa nulidade afeta a validade da própria instrução que levou à pronúncia, ela acabou invalidando aquela decisão lá atrás, mesmo que ela tivesse sido confirmada antes por outros motivos. Entendi. E agora? Quais os próximos passos no processo com essa anulação dupla do julgamento e da pronúncia? Bom, a consequência é que o processo volta bastante. Ele retorna para a fase anterior à decisão de pronúncia. As provas que já foram produzidas e são válidas continuam valendo, mas a defesa, agora sim, conhecendo o conteúdo daqueles depoimentos, vai ter a chance de pedir novas diligências, produzir contraprovas, argumentar de novo. Só depois disso tudo é que o juiz vai dar uma nova decisão, que pode ser de pronúncia de novo, ou impronúncia, desclassificação, enfim. A decisão do STJ citou violação a regras muito importantes. Artigo 5º da Constituição, plenitude de defesa no júri, Estatuto da Advocacia, acesso aos autos, e até, indiretamente, o artigo 479 do CPP. O que fica muito claro com essa decisão é a reafirmação de que ter acesso completo e na hora certa às provas não é um detalhe. É um pilar fundamental para o devido processo legal, para o direito de defesa. E no júri, com aquela garantia ainda maior de plenitude de defesa, essa exigência é mais rigorosa ainda. Mudando de área agora, saindo do penal, a gente entra no campo do direito administrativo e tributário. Temos duas novas questões bem importantes que a primeira sessão do STJ selecionou para julgar como recurso repetitivo. Primeiro, o tema 1275, que foi ampliado, né? Isso mesmo. Originalmente, o tema 1275 era bem específico. Discutia se o SENAI podia cobrar as contribuições dele mesmo. Agora, a primeira sessão expandiu o debate. A questão que vai ser definida é bem mais ampla e mexe com muitas outras entidades. E qual é essa questão mais ampla que vão definir? Basicamente é para definir CIAs, chamados terceiros destinatários das contribuições parafiscais, ou seja, aquelas entidades que recebem e usam o dinheiro, como o pessoal do Sistema S, Senai, Sesc, Senac, SESI, INCRA, SEBRAE e por aí vai, se essas entidades têm legitimidade para serem rés, para figurarem no polo passivo das ações onde o contribuinte discute com a União ou com a Receita a própria validade da cobrança ou pede de volta o que pagou a mais, aquela repetição de indébito. Ah, então a dúvida é, se uma empresa processa a União para não pagar uma contribuição que no final vai para o SESI, por exemplo, o SESI tem que ser réu junto com a União, obrigatoriamente, ou basta a União Receita, que é quem cobra? Essa é a briga, exatamente. Tinham decisões para todo lado, uma hora dizer que sim, outra que não. Gerava uma insegurança jurídica grande. A afetação quer unificar isso, né? Fixar teses claras sobre se precisa ou não colocar essas entidades no processo junto. Aquela questão original sobre o Senai poder cobrar também vai ser analisada junto para fechar o pacote. Imagina o impacto prático disso. Nossa, é enorme. A tese que for fixada vai mudar diretamente como esses processos são montados, como eles andam. Afeta a estratégia dos contribuintes, das entidades que recebem o dinheiro e da própria Fazenda Nacional. Muita gente envolvida. E para fechar nosso bloco de hoje, mais uma afetação importante da primeira sessão, o tema 1385. Esse já é de direito processual civil, mas ligado diretamente à execução fiscal.
A discussão é sobre as garantias que o devedor oferece. A pergunta que o tema 1385 vai responder é bem direta. A Fazenda Pública, o fisco, pode recusar uma fiança bancária ou um seguro-garantia que o devedor apresenta para garantir a execução fiscal, e a recusa seria só porque esses instrumentos, a fiança e o seguro, não são os primeiros na ordem de preferência de bens para penhora, que está lá na Lei de Execução Fiscal e no CPC. Relembrando aqui, para poder se defender numa execução fiscal com embargos, o devedor normalmente tem que garantir o valor da dívida. A lei tem uma ordem preferencial de bens, dinheiro primeiro, etc. Fiança e seguro estão na lista, hoje até equiparados a dinheiro pelo CPC, mas na LEF vinham depois. A polêmica surge quando o fisco recusa essas garantias, mesmo elas sendo seguras, líquidas, e exige dinheiro ou outros bens que estariam antes na ordem formal da lei. Isso pode. Esse é o X da questão. O devedor oferece uma garantia boa, líquida, segura, como a fiança ou o seguro, mas o credor público rejeita só por causa da ordem da lei. A primeira sessão vai decidir se essa recusa, baseada só na ordem legal, é legítima, ou se a qualidade da fiança ou do seguro, serem bons, líquidos, deveria prevalecer pensando também no princípio de que a execução tem que ser o menos prejudicial possível para o devedor. Imagino que isso mude muito o jogo para as empresas que estão sendo executadas, né? Oferecer uma fiança ou um seguro é bem menos impactante para o caixa do que ter o dinheiro bloqueado, imagino. Exatamente. Pensa numa empresa que precisa do dinheiro para gerar, para pagar funcionário, comprar matéria-prima. Ter uma quantia enorme bloqueada pode ser um problema sério. Já contratar um seguro-garantia, claro, tem um custo, mas permite que a empresa continue funcionando enquanto discute a dívida na justiça. A decisão do STJ vai dizer qual interesse pesa mais nesse conflito, a preferência estrita da lei para o fisco ou a menor onerosidade para o devedor, desde que a garantia oferecida seja boa, seja eficaz. Faz muito sentido, é aquele equilíbrio delicado, né? Entre garantir que o governo receba o que é devido e, ao mesmo tempo, não quebrar a empresa devedora no processo. Perfeita colocação. A tese que sair do tema 1385 vai ter efeito direto em como as empresas lidam com dívidas fiscais e na própria dinâmica das execuções fiscais no Brasil todo. Bom, então demos uma boa passada por temas bem diferentes hoje, hein? Vimos o STJ, validando abordagens policiais que levam em conta um conjunto de fatores, incluindo o nervosismo. Vimos também a reafirmação de que denúncia criminal tem que ser detalhada para garantir a defesa, a anulação de atos importantes no júri por uma falha gravíssima no acesso à prova e, por fim, identificamos duas grandes discussões que o STJ vai pacificar agora. Uma sobre quem tem que ser réu nas ações sobre contribuições parafiscais e outra sobre a aceitação de fiança e seguro-garantia na execução fiscal. É interessante notar, olhando por tudo isso junto, a gente percebe uma tensão constante no direito, né? De um lado, tem a busca por eficiência, por resultado na segurança pública, na arrecadação, na punição de quem errou. E do outro lado, tem a necessidade de proteger as garantias fundamentais, o devido processo legal, a ampla defesa, a menor onerosidade na execução. Como o judiciário navega nesse equilíbrio delicado? Como ele tenta harmonizar esses interesses que muitas vezes parecem opostos em cada caso? É isso que define a aplicação da justiça no dia a dia. E é algo que a gente precisa acompanhar sempre com atenção. Então, para a gente fechar, agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu até aqui, nessa análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. E para não perder os próximos conteúdos, olha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá? Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões importantes sobre a nossa jurisprudência. Até a próxima!